eu não sou boa em nada, não tenho dons, não tenho talentos, nem um milagre pode me ajudar. Se você assistiu o filme Encanto, você deve ter ouvido essa fala da Mirabel, certo? Inclusive, esse filme acabou de ganhar a premiação do Oscar de 2022 do melhor filme de animação. E se eu te disser que essa fala da Mirabel eu vejo muitas vezes por meio das empreendedoras. Elas acham que não tem talento, que não tem dons. E se eu te disser que sim, todos nós temos talentos, dons incríveis. Você quer saber quais são? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer como. Olá você, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Gil Zanella. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os dons, talentos que todos nós possuímos, mas muitas empreendedoras não sabem que possuem, ou pior, elas foram podadas de usar os próprios dons e talentos. Mas antes de eu continuar a falar, eu vou te pedir uma coisa. Se inscreve nesse canal caso você não seja inscrita e ativa o sininho, que aí você vai receber sempre notificação quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos lá. Eu vou te explicar primeiro qual é a diferença entre dons e talentos. Sim, tem uma diferença. De acordo com o dicionário, a palavra dom significa dádiva, um benefício, um dote natural. Vamos dizer que os dons, eles vêm do nosso DNA, da nossa genética. Exatamente isso, porque 49% de quem nós somos vem dos nossos dons, da nossa genética, que nós herdamos. Já o substantivo talento quer dizer uma disposição, uma habilidade que nós desenvolvemos desde a nossa gestação até os 6 anos de idade. Isso corresponde a 51% do seu modo de pensar, sentir e agir. O principal ponto que eu quero destacar aqui desses dois conceitos é: o dom vem da nossa genética, 49%. Os talentos é desenvolvido pelo seu sistema nervoso, que corresponde a 51% de quem você é. Os dons são aqueles que nós fazemos com facilidade. Algo que é leve, natural, que a gente sempre fez, desde sempre. A gente sempre foi boa nisso desde criança. Por exemplo, você corre muito rápido, ou você canta muito bem, você pula muito alto, sobe árvore como ninguém, e ninguém te ensinou isso, isso foi muito natural. Por quê? Porque muitas vezes a sua estrutura óssea, talentos do seu DNA que foram herdados da sua genética, te possibilitam fazer isso. Tem pessoas que têm a audição muito aguçada, e elas conseguem tocar violão sem precisar de professor. Ou algumas que têm o paladar muito aguçado, que ela consegue provar e sentir os sabores com muita facilidade. Por quê? Às vezes o avô foi chefe de cozinha, ou o avô, o tataravô, o pai foi músico. Então a gente herda esses dons da nossa genética. E aí, só para você entender um pouquinho o que são esses dons. É sempre lembrar, aquilo que é muito fácil, aquilo que é natural e fez desde sempre, esses são os seus dons. E existem também os talentos, além desses dons naturais. Os talentos você vai desenvolver da gestação, como eu falei, até os 6 anos de idade. E esse desenvolvimento, ele vai sendo gradativo. Essa mudança, ela acontece não apenas na sua mente, eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Ela molda o formato do seu corpo. Por isso eu te pergunto, pode ser uma grande novidade para você. Você sabia que o formato do seu corpo revela quais talentos você possui e também explica muitas dificuldades, dores emocionais que você vive, principalmente na hora de empreender? A nossa mente, ela se desenvolve num processo de 5 etapas, paralelo com a formação do nosso corpo. Esse processo começa do útero e vai até os 5 anos de idade. Cada uma dessas 5 etapas desenvolve 5 traços de caracteres. São formas da nossa mente pensar, sentir e agir. E cada uma dessas etapas, que é correspondido ao desenvolvimento do nosso sistema nervoso, entende-se cérebro, medula, coluna e toda a inervação que está em todo o nosso corpo. Esse sistema nervoso, enquanto ele está sendo desenvolvido, ele passa por dores, por traumas. O que acontece? Ele vai desenvolver um recurso, um talento mental e físico. Exatamente. O que acontece hoje em dia é que as pessoas não sabem disso, elas não sabem quais são seus recursos, seus talentos que o seu sistema nervoso desenvolveu quando ele passou por aquelas dores emocionais.
por aqueles traumas. E aí o que acontece? A pessoa acaba entendendo que ela não tem dom, que ela não tem talento, e ela acaba não notando esses dons que a gente herda também da nossa genética. E adivinha o que acontece quando a gente não tem controle, quando a gente não sabe disso? A gente se frustra, a gente se cansa na hora de tentar empreender ou até em outras situações da nossa vida. Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente não sabe como lidar com essas dores básicas do nosso sistema nervoso, dos nossos 5 traços de caracteres. E aí, como a gente não sabe, isso piora. E aí você tenta construir um negócio, você tenta vender, você tenta gravar vídeo, sem conhecer quais são os principais recursos da sua mente, você acaba fracassando, desistindo, não tendo vontade de continuar. Por quê? Porque você não tem controle sobre eles. Vou fazer um resumo, tá? Dos 5 traços de caractere que o seu sistema nervoso desenvolve, e ele possui talentos e dores emocionais. Então, para você entender quais são os 5, eu vou dizer aqui para você. Vamos lá. Eu quero que você não leve isso para patologia ou para alguma doença. Esses nomes são apenas seguidos pela literatura, de quando eles foram descobertos pelo pessoal do Corpo Explica, que eu fiz a formação de analista corporal. Eu sigo a nomenclatura que eles mesmos utilizam. Então, eu vou dizer os 5 nomes, então não se assuste com eles, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro traço é o esquizoide. Ele tem ideias fora da caixa, é muito criativo e gosta de ficar no seu mundo. Qual é o medo, a dor emocional dele? Se sentir rejeitado. O segundo traço é o oral, é o traço onde tem a nossa sensibilidade, é o traço da comunicação e é o traço do sentir, dos 5 sentidos. Qual é a dor desse traço? Se sentir abandonado. O terceiro traço é o traço do psicopata, é o traço que tem o talento da liderança, da negociação, da articulação, mas ele tem um medo de se sentir manipulado. O quarto traço é o traço masoquista, é o traço que ele é muito organizado, gosta de rotinas, métodos e processos. É ótimo em planejamento. Porém, ele tem muito medo de se sentir humilhado, de cometer erros. E o quinto traço é o traço rígido. É o traço da competição, é o traço que gosta de vencer, é o traço que gosta de estar em evidência, muito executor, mas tem muito medo de se sentir traído ou excluído. Então, assim, todos nós passamos por essas 5 etapas, todos nós temos esses 5 traços. Qual é a diferença? Ninguém tem exatamente o mesmo gráfico, a mesma intensidade de cada um deles. E é isso que nos torna únicas. Como nós temos essas 5, você pode notar que algumas dessas dores que eu te disse aqui, você vai ter mais intensidade. E alguns desses talentos também vão ser mais naturais para você. Por quê? Se você prestar atenção, você passou por essas 5 fases, você tem todos eles, né? Só que a tua história é única e você desenvolveu eles da sua maneira. E é por isso que você é única. Como isso está registrado na sua mente, vira e mexe, eles vão se apresentar no seu dia a dia, principalmente no seu dia a dia profissional. Mas, Gil, o que isso tem a ver com o filme Encanto? Vamos lá, eu vou te explicar. Quando eu assisti esse filme, confesso para você, a minha cabeça fez assim, ó, bum, eu falei, caramba, olha que legal, os 5 traços estão muito presentes em todos os personagens, mas alguns eu vou trazer para você. Qual é o barato dessa combinação desses traços? Como é que a gente funciona? Porque a gente não é apenas um traço, nós somos os 5. E eles mostraram na vida real, na ação, como nós sentimos, pensamos e agimos. E a partir dessa combinação incrível, eu vou te explicar. Mas, ó, se você não assistiu o filme, pausa esse vídeo, assiste o filme e volta se você não quiser spoiler. Porque eu vou trazer alguns spoilers bem significativos aqui. Temos um acordo? Se você já assistiu, fica aqui que você vai adorar olhar esse mundo, né, da mente humana, como ele é incrível. Vamos lá, fazer um resumo do que é o filme. O filme Encanto, da Walt Disney Animation Studio, ele conta a história da família Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida em umas montanhas na Colômbia, numa casa mágica. E aí o que acontece? Essa é uma cidade vibrante, um lugar maravilhoso que se chama Encanto. Encanto é o nome da cidade onde eles vivem. E a magia da cidade, do encanto, a casa abençoou
os meninos, as meninas da família Madrigal com dons únicos. Cada um ganhou, recebeu o seu dom, de super força até o dom da cura. Todos, exceto a Mirabel, lembre-se disso, ela é a única que acaba que quando a casa vai entregar o dom, ela não recebe um dom. E aí ela descobre que a magia está em perigo. E como ela é a única sem poder mágicos, ela descobre assim, opa, pode ser que eu seja a única esperança da minha família, de salvar o milagre. Então, agora vamos falar dos dons e talentos de alguns dos personagens. Eu não vou falar de todos aqui, mas eu vou trazer a minha opinião, exclusiva minha, como analista corporal, fazendo essa analogia, né, do que a gente falou antes do desenvolvimento do nosso sistema nervoso, que traz, né, esse desenvolvimento, traz a criação dos nossos talentos. Então, vamos lá. A Luísa é a irmã mais velha da Mirabel. Ela tem o dom da super força. Os seus principais traços seriam masoquista, rígida e oral. Ela quer carregar o mundo nas costas. Ela tem medo de cometer erros, de decepcionar sua família. Ela é extremamente perfeccionista e não quer mostrar sua vulnerabilidade. Ela quer ser forte o tempo todo. E aí, o que acontece? Ela tem um lado oral, que só aparece quando os demais dons perdem força. Quando ela não está aguentando mais ser forte, a oral aparece. É aqueles momentos do filme em que ela chora, em que ela até fala numa música, né? Mas eu choro também. E as irmãs falam, ainda bem, porque ninguém consegue ser forte o tempo todo. Então, ela tem esses traços bem presentes na característica dessa personagem. Já a Isabela, irmã mais nova da Mirabel, ela tem o dom de produzir flores perfeitas do nada. Seus picos são rigidez e psicopatia. Ela é muito racional. Parece aquela pessoa fria e metida. Eu imagino que você conhece alguém assim. Ela vive uma vida de perfeição. Ela faz tudo para ser a melhor da família, a mais escolhida, a mais perfeita, a mais vista por todos. Como a Mirabel mesmo diz numa das músicas que eles cantam no filme, né? Ela tem fãs por todos os lados. Ela também tem uma oralidade também, mas é mais baixa. Lembra que eu falei das intensidades? Ela parece, a oralidade dela parece quando ela fala que eu tô cansada de ser perfeita. Esse meu lado sensível, esse meu lado espontâneo precisa aparecer. E aí, quando esse lado espontâneo dela aparece, ela começa a fazer cactos, flores carnívoras, e é muito legal esse desabrochar dela. Ela quer ter uma vida normal, ela quer ser normal, ao invés de produzir flores perfeitas o tempo todo. Ela não quer agradar a todos o tempo todo. E aí, quando ela coloca esses sentimentos para fora, quando ela é espontânea, ela acaba se tornando quem ela é de verdade. Aí ela, né, a roupa dela parece suja, ela parece com o cabelo não tão perfeito, e você vê ela despertar. Foi o que eu falei lá no início do vídeo, que algumas pessoas têm talentos, mas eles são podados, né? A abuela exige da Isabela a perfeição, ela é a perfeita da família, e ela se colocou nessa posição, mas chegou uma hora que ela falou, chega, não quero mais, e é onde ela pôde deixar a oralidade dela aparecer. Antes era só a rígida com a psicopatia, atuando ali como a líder e a perfeita. Outro personagem muito importante, e é o queridinho do filme, é o tio Bruno. Ele tem o dom da clarevidência, ele é muito esquizoide. O esquizoide é aquele que vive no mundo da lua, né, tem ideias mirabolantes, é muito criativo e imaginativo. E ele gosta de caverna, ele gosta de ficar sozinho. E, literalmente, né? Que o quarto dele é uma caverna e depois ele se enfia num outro canto que também parece uma caverna. E aí o que acontece? Como o esquizoide tem muito medo de ser rejeitado, e o dom dele fazia as pessoas rejeitar ele, porque às vezes ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir. E aí ele passou a negar o seu dom, ele começou a se rejeitar para não ser rejeitado. E ele tem um oral da falta. Tem o oral que ele quer tudo, quer mais, é espontâneo, e tem aquele oral que adora preencher um vazio. E ele acaba sendo também muito sensitivo, ele sente o que a família dele sente, ele ama a sua família. Tanto que uma das suas visões, quando ele viu que isso poderia prejudicar uma sobrinha muito querida, ele preferiu negar o seu dom, sumir, ou seja,
se rejeitar para não ser rejeitado, e ele acaba ficando sozinho. Para ele, tudo bem ficar sozinho, só que ele não consegue ficar tão sozinho. Como ele quis preencher, continuar preenchendo esse vazio que ele sentia, ele se escondeu atrás da casa. Então, ele ficava sozinho, mas se sentia perto de todo mundo, né? A dor do abandono também é muito grande para ele. E aí, ele decidiu ficar longe, mais perto. Uma confusão ali. E aí temos a abuela, a matriarca da família. Ela é bastante rígida, masoquista e tem um psicopata bem presente ali também. Ela é extremamente perfeccionista, dura e acaba sendo muito autoritária, que é a combinação desses três traços agindo tudo junto. Ela tem muito medo que tudo dê errado, né? Que o milagre acabe a qualquer momento. E por isso ela exige demais a perfeição de todo mundo. E a preocupação, toda essa preocupação excessiva tornou ela fria e extremamente exigente. Esse modo negativo, modo de dor dela de funcionar, ao invés dela trabalhar no recurso, estava matando o milagre da família Madrigal. E aí então vem a querida amada Mirabel. Ela é uma oralzinha muito fofa, querida e acolhedora, muito otimista, espontânea, mesmo não tendo nenhum dom aparente, as pessoas julgavam ela por isso. Ela é muito comum e isso dói, né? Quando a gente fala que você não tem dom, você não tem talento, você é muito comum. Ela também tem bastante esquizoidia pela sua inteligência, ela usa óculos, ela é muito criativa. E tem uma psicopatia também bem presente ali, porque ela é uma líder nata. Ao longo do filme você vai notando isso. Porém, o que ninguém sabia, e só se descobre no final, não sei se você notou isso, mas eu vi numa fala da abuela no final, e aí vem um grande spoiler aqui, entende-se por que ela, a Mirabel, não ganhou nenhum dom, especificamente um único dom. Ela foi escolhida pela casa para assumir o lugar da abuela, na gestão dos dons da família Madrigal, no dia que a abuela morresse. E o que a torna tão especial quanto todos os outros. Mas, Gil, da onde você tirou isso? No final, se você prestar atenção, a abuela fala, eu pedi ajuda para o Pedro e ele me enviou você, Mirabel. Pedro era o esposo dela que foi morto, né, no conflito, que deu a origem ao milagre. E quando começou ela duvidar ou talvez os medos emocionais dela, ela falou, Pedro, me ajuda. E a ajuda era a Mirabel, só que ela não estava enxergando. E no final, esse era o dom dela, resgatar a família, tornar os dons dos outros mais forte do que eles mesmos acreditavam. E a família mais unida. Esse era o grande poder daquela oral incrível que é a Mirabel. E aí, qual foi a lição que eu tirei que eu quero compartilhar aqui com você? É que sim, você pode estar nesse momento sendo a Mirabel do início do filme, que pela visão dos outros ela era desprovida de dons e talentos. Mas isso não é verdade. Eu vou confessar uma coisa, eu já fui essa pessoa, eu já fui a Mirabel do início do filme. Se bem que as minhas características são muito mais parecidas com a da Luísa. Mas o que eu quero trazer para você é que, na vida real, quando eu era criança, quando eu estava crescendo, ninguém falava, a Gilmar é especial nisso, ela é boa naquilo. Não, eu cresci ouvindo que eu era comum, que eu era normal. E aí, o que aconteceu? E mesmo ouvindo que eu era comum, que eu era normal, que eu não ia ser ninguém especial, eu falei, opa, peraí, eu tenho meu valor. E eu corri atrás dos meus sonhos, assumi as rédeas da minha vida e consegui. E se eu conseguir fazer tudo, realizar todos os meus sonhos, você também consegue. Eu quero te dizer que todas nós somos únicas. Nós desenvolvemos talentos incríveis, que são capazes de coisas extraordinárias. O importante é você respeitar eles, saber quais eles são, saber quem você é. E quando você descobrir isso, você vai saber usá-los, treiná-los e permitir a experiência de viver os seus 5 traços em ação, no recurso, como a gente chama. E assim você vai conseguir descobrir também que você é capaz de salvar o seu milagre. Qual é o seu milagre? Ser você. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que você tenha gostado. E aí eu quero te perguntar, se você quer saber quem você é de verdade, qual é a sua combinação de traços, quais são os seus talentos e como usar eles para se tornar uma empreendedora de sucesso, então acesse o link abaixo e você pode saber como você pode empreender sendo você. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com alguém que precisa assistir esse vídeo hoje e eu te vejo no próximo vídeo.